Para aqueles a quem desagrada a ideia de beber a própria urina, Crum sugere fazer bocejos e gargarejos ou ainda beber apenas algumas gotas e aumentar a quantidade a cada dia. Assim a repulsa pode ser contornada. Ele indica um outro meio, jejuar alguns dias. O gosto da urina torna-se então muito leve e fica fácil de bebê-la. Crum propõe beber um copo de urina a cada manhã e depois aumentar progressivamente a dose, seguindo o instinto. Ele aconselha um regime pobre em proteínas animais e sal, a fim de que o gosto permaneça sempre agradável. Em seu livro, ele elenca todas as formas de utilização da urina: jejum, diluições homeopáticas, injeções subcutâneas ou intramusculares, massagens, compressas, gargarejos, limpeza nasal, banhos de óleos, banhos de pés, massagem do couro cabeludo. E insiste no fato de que a terapia pela urina, como todas as medicinas naturais, pode desencadear crises de eliminação que é preciso entender e apreciar sem se inquietar. Com sabedoria escreve: lembrem-se de que a terapia pela urina não é uma droga miraculosa que suprime todos os sintomas. Toda doença tem causas múltiplas que não são apenas físicas, mas também emocionais e mentais. Além disso, o habitat e o meio social desempenham também seu papel. Se você recorre à urinoterapia para se livrar de um sintoma, porém continua a maltratar seu corpo depois de ter obtido uma melhora, os sintomas podem voltar. Num capítulo muito interessante, Crum passa em revista as diversas hipóteses aventadas para explicar como a urina age para restaurar a saúde. É preciso ter em mente que no estado atual de nossos conhecimentos, tudo o que podemos fazer é elaborar teorias o mais verossímeis possível, mas necessariamente muito imperfeitas, já que a alquimia do que está vivo é de uma inteligência, complexidade e sutileza que ultrapassam nossa imaginação. Em relação a esse prodigioso gênio cósmico, que sabe regular as órbitas dos planetas, a estrutura dos minerais, o crescimento dos vegetais, as funções biológicas múltiplas e sofisticadas dos animais e dos seres humanos, as capacidades de compreensão de nossa racionalidade exacerbada, são quase como uma pulga comparada a um elefante, um punhado de areia comparado ao Himalaia, um copo d'água comparado ao oceano. Ainda assim, vamos examinar as hipóteses que permitiriam explicar em parte o efeito da urina. 1. Reabsorção e utilização de substâncias nutritivas. Sabe-se que em certas hepatites e outras doenças do fígado, a bilis produzida por este órgão, em vez de ir para o tubo digestivo, passa para o sangue e é eliminada pela urina. A terapia pela urina permite então reabsorver bilis e outras enzimas hepáticas, em vez de perdê-las. Em muitas outras doenças, fenômenos análogos podem explicar o valor da urinoterapia. O organismo doente deixa escapar substâncias de que necessita. Trazê-las de volta é, portanto, perfeitamente lógico. 2. Reabsorção de hormônios. As proteínas complexas de certos hormônios não atravessam o filtro renal, a não ser em caso de doença dos rins. Além disso, esses hormônios são destruídos pelo ácido clorídrico presente no estômago. Os hormônios reabsorvidos pelo corpo quando se bebe a própria urina são, portanto, em geral, proteínas simples. É o caso dos hormônios sexuais, suprarrenais e tireoidianos. A massagem permite igualmente a reabsorção de hormônios, assim como as lavagens intestinais. O mesmo vale para as infecções subcutâneas e intramusculares de urina.
Em numerosos casos de deficiência hormonal, a terapia pela urina traz resultados notáveis, que poderiam estar ligados a essa hipótese. Muitos autores recomendam beber a urina logo após o ato sexual, pois os hormônios secretados nessa hora teriam um poderoso efeito regenerador sobre todo o organismo. 3. Reabsorção de enzimas. Uma das enzimas urinárias mais conhecidas é a urocinase, mas há milhares de outras enzimas presentes na urina e o conhecimento de seus efeitos nos mecanismos de cura ainda é muito pouco estudado pela ciência. Vale notar, a esse respeito, que um dos dramas do modo de vida moderno é o abuso do cozimento dos alimentos. O calor destrói as enzimas que estavam presentes nos alimentos crus. Comer muitos alimentos cozidos pode desencadear graves carências enzimáticas, que estão na origem de numerosas doenças crônicas. Sem as enzimas necessárias, o corpo não consegue mais se despoluir. Ele se vê forçado a estocar as toxinas, fazendo surgir todo um leque de problemas. A terapia pela urina, junto com uma alimentação viva, traz uma verdadeira maré de enzimas ativas, o que tem, por feliz consequência, a cura rápida de todas as doenças de carência. 4. Reabsorção de ureia. É bem provável que a ureia, contida na urina e ingerida, seja transformada em glutamina no tubo digestivo. Essa substância desempenha um papel essencial na construção de células muito especializadas, sobretudo as células cerebrais, as do sistema imunológico e as da mucosa digestiva. A extraordinária eficácia da urinoterapia em doenças do tubo digestivo, principalmente nas úlceras e colites, em parte, talvez se deva a esse fator. A propósito disso, vale notar que John Wenhausen, um quiroprático dos Estados Unidos, considera que a absorção de pequenas quantidades de ureia, tal como ocorre na terapia pela urina, conduz a uma redução da pressão do líquido cefalorraquidiano, melhorando dessa forma numerosos distúrbios do sistema nervoso central, do sistema vertebral e dos nervos periféricos. Na massagem, a urina permite à pele absorver ureia, que tem poderosos efeitos de umidificação e limpeza. Um grande número de produtos cosméticos vendidos no mercado são fabricados à base de ureia. Uma célebre marca de cosméticos femininos adquire milhares de litros de urina de particulares. Uma vez acondicionada, colorida e perfumada, essa urina é revendida a um preço elevado, com a menção extratos biológicos. Milhões desses pequenos potes vão levar seu creme às consumidoras que querem permanecer jovens. Estranha sociedade moderna, na qual se paga caro por um produto sem desconfiar que ele nos é oferecido gratuitamente pela natureza. Mas quem se interessa em divulgar isso, com certeza, não os vendedores de cosméticos. Além disso, a urina contém alantoína, um agente cicatrizante extremamente poderoso, que permite entender os notáveis sucessos terapêuticos obtidos pela cicatrização das feridas das mucosas digestivas e da pele. A propósito disso, há uma história muito interessante. Um cozinheiro indiano queimou gravemente os 2 antebraços ao lidar com uma panela de óleo fervente. As lesões eram simétricas. Foi então ao médico alopata e lhe mostrou os braços queimados. Este lhe prescreveu uma pomada à base de cortisona e de antibióticos. Como tinha ouvido falar da urinoterapia, esse cozinheiro decidiu fazer uma experiência. Cuidou do braço esquerdo com a pomada e do direito com compressas de urina.
Depois de 3 dias, o braço tratado com urina estava quase curado, enquanto o outro apresentava-se num estado lastimável. E o cozinheiro exclamou: quando penso que o braço, curado com a pomada do farmacêutico, me custou 1 mês de salário. A urina é um cicatrizante e anti-infeccioso, que até 1940 era utilizada nas pessoas com queimaduras graves em vários hospitais ocidentais. Nenhum produto comercial consegue rivalizar com ela como agente de cura rápida. 5. Efeitos imunológicos. A urina nunca é tóxica. Ainda que possa conter pequenas quantidades de substâncias tóxicas, sobretudo em caso de doença, essas substâncias, quando são ingeridas, estimulam o sistema imunológico. Uma espécie de autovacinação natural se produz com uma produção aumentada de anticorpos. Os antígenos e anticorpos presentes na urina vão desempenhar seu papel no grande balé da imunidade. Esse balé, do qual a ciência moderna conhece apenas um número muito pequeno de bailarinas. Assim, é impressionante descobrir que práticas tão difundidas quanto as vacinações se apoiam em bases tão frágeis, cada vez mais questionadas. Todo o edifício das vacinações sistemáticas das populações, que certamente foi uma característica do nosso século, apoia-se em trabalhos cada vez mais contestados pelos imunologistas. Suas pesquisas mostram que a imunidade é um sistema próprio de cada indivíduo. A aplicação de uma mesma vacina a todos não leva em conta particularidades pessoais, e dessa forma gera resultados aleatórios. Acreditou-se que as vacinas iriam permitir a cura de todas as doenças, mas hoje os especialistas se perguntam se essas vacinas não são uma das causas principais do aniquilamento imunológico das populações modernas. Que reviravolta de situação em algumas décadas. Hoje, as mais diversas opiniões convivem na comunidade médica. Alguns querem vacinar todos os seres humanos que nascem no planeta. Outros acham que para a saúde das populações, a higiene e uma alimentação sadia são muito mais importantes. Eles constatam, sobretudo, que as vacinações efetuadas nos países subdesenvolvidos não surtiram o efeito de fazer recuar as doenças da miséria. Ao contrário, parece que esses males matam mais as crianças vacinadas que as não vacinadas. Mas essas informações, que perturbam o conformismo social e colocam em questão os dogmas médicos atuais, quase não chegam ao grande público, que é mantido pelas mídias na grande hipótese coletiva do tudo vai bem, os especialistas cuidam da sua saúde. 6. Efeitos antivirais e antibacterianos. A urina fresca que sai do corpo é estéril e contém numerosas substâncias virucidas e bactericidas. Portanto, é razoável utilizá-la para curar feridas e queimaduras que correm o risco de infeccionar. É interessante saber que nos países tropicais, um ferimento curado com urina não atrai as moscas e sara muito mais rápido que um ferimento tratado com cicatrizantes farmacêuticos químicos. 7. Terapia pelos sais minerais. As técnicas de yoga utilizam a água salgada para limpar o intestino. De fato, a urina tem as mesmas vantagens. Os sais minerais que ela contém vão limpar profundamente as paredes do tubo digestivo, livrando-as do muco, colas e excrementos duros que as recobrem. Quando se pensa nas enormes quantias gastas a cada ano pelos ocidentais para comprar laxativos químicos que irritam as paredes intestinais, seria simples sugerir a todos aqueles que têm tendência à constipação
que tentem beber a própria urina. Quase sempre, 2 ou 3 copos de urina por dia trazem uma rápida e convincente prova da eficácia da urina. A maior parte dos cânceres são precedidas de um estado de constipação crônica que durou muitos anos. Portanto, é imensa a importância dessa informação. 8. Efeito diurético. O fato de beber sua urina traz um excedente de substâncias que o corpo vai eliminar pela intensificação da diurese. Crum lembra que, por ocasião de um jejum, a urina se torna, depois de alguns dias, totalmente transparente, sem odor e quase sem gosto, sinalizando assim a purificação do sangue. De nossa parte, notamos que em numerosos casos de doenças refratárias aos diuréticos farmacêuticos, a urina podia acarretar uma retomada da eliminação renal. Ela é um dos diuréticos mais poderosos que existem. Uma senhora de 75 anos estava no hospital e sofria de edemas generalizados que nenhum diurético conseguia aliviar. Os médicos propuseram à sua filha levá-la para casa, já que não podiam fazer mais nada por ela, a fim, diziam eles, de que ela pudesse pelo menos morrer de maneira tranquila. A filha tentou então dar um pouco de sua urina a ela, já que a mãe não urinava mais. Para sua grande surpresa, menos de 1 hora depois, esta se pôs a urinar e, bebendo toda a urina que produzia, viu desaparecer seus edemas em poucos dias e pôde retomar uma vida ativa. 9. Efeito por transmutação. A transmutação é a capacidade do corpo de transformar alguns elementos químicos em outros. Essa ideia revolucionária foi lançada há algumas décadas pelo francês Maurice Kervan, e muita tinta tem sido gasta a seu respeito. Seu mérito é o de lançar as bases de uma visão muito mais ampla dos fenômenos biológicos que aquela da ciência materialista moderna. Se o corpo tem capacidade de transformar o sódio em potássio e o magnésio em cálcio, muitos dogmas médicos atualmente em vigor precisam ser revistos. Por exemplo, oferecer um pouco de cálcio a alguém que apresenta falta de cálcio no nível ósseo não é necessariamente uma boa solução. É possível que, dando-lhe magnésio, o corpo possa transformar esse magnésio em cálcio. De qualquer forma, é o que levam a crer as pesquisas sobre as transmutações biológicas. A alquimia da coisa viva é mais complexa do que tudo o que os cientistas observaram desde o início de nossa era mecanicista. Esses fenômenos de transmutação permitiriam entender como certos elementos presentes na urina podem ser transformados em outros elementos pelo próprio corpo, em função de suas necessidades. Por outro lado, sendo a urina um líquido carregado de substâncias cristalinas e coloidais, como a água, ela apresenta capacidades importantes de estocagem de informações. Sabe-se hoje que a água tem uma memória, como o demonstraram os trabalhos do grande pesquisador francês Jacques Benveniste. A urina também. Quantas pistas interessantes a explorar a fim de entender seus efeitos. 10. Efeitos psicológicos. Como assinala Crum, de maneira acertada, o fato de beber a própria urina corresponde a parar de considerar o corpo como um inimigo para ver nele um amigo e um médico. Ele escreve a esse respeito: a terapia pela urina coloca em contato com nosso curador interior, que trabalha não somente o físico, mas também o energético sutil. Isso significa que a urina, por ser uma substância holográfica, age em todos os níveis do ser humano,
do físico ao emocional e ao mental, pelos campos eletromagnéticos e até a alma, pelas informações vibratórias que contém. O Dr. G.K. Thakar é um advogado, conselheiro fiscal de Bombaim, que há cerca de 10 anos transformou-se em um cruzado planetário, viajando por todos os lugares para que as virtudes do Shivambu sejam levadas ao conhecimento de todos. Shiva é o nome do Deus universal e significa o que traz o bem. Ambu quer dizer água. Essa água que sempre faz o bem é a urina. Ele encontrou o ex-primeiro-ministro da Índia, Morarji Desai, que tinha divulgado essa teoria no mundo inteiro, ousando afirmar que devia a ela sua vitalidade e sua saúde. E ele lhe disse: há duas categorias principais de pessoas que se voltam para esse método. A primeira compreende os infelizes doentes que foram declarados incuráveis pelos médicos. A pessoa que vai morrer quase sempre está disposta a fazer qualquer coisa. A segunda categoria abrange os revolucionários como você e eu. Em sua obra Wonders of Uropathia, Maravilhas da Uropatia, que distribuiu em mais de 100 países durante suas viagens, o Dr. Thakar escreve: atualmente a humanidade é prisioneira dos preços que sobem sem parar e de uma espiral infernal de doenças incuráveis, como câncer, as insuficiências renais, diabetes, as doenças cardiovasculares, a AIDS e outras para as quais os testes e tratamentos médicos são muito custosos, provocando a ruína das famílias, sem, no entanto, curar os doentes. Nessas condições, a importância dessa terapia divina, a urinoterapia, deve ser ressaltada. A urinoterapia é fácil de aplicar, gratuita, sem efeitos colaterais, tão eficaz quanto uma panaceia. Ainda que o Criador nos tenha abençoado com o dom dessa medicina celeste para assegurar nossa saúde e nosso bem-estar, conseguimos mergulhar no abismo insensato de tratamentos desumanos, perigosos, dolorosos e terrivelmente custosos. Por causa de nossa ignorância sobre a urina medicamento, esse elixir vivo, sofremos 1000 doenças antes de suportar a angústia de uma morte prematura. Como vocês podem ver, Thakar se exprime com paixão. Seu carisma o levou a falar dessa terapia pelos 4 cantos do mundo e a dar inúmeras entrevistas a jornais, rádios e televisão nos lugares em que passava. Depois de ter lido sua apostila, o almirante L. Ramdas, ex-chefe da Marinha Indiana, tornou-se um ardoroso propagador da urinoterapia e juntou seus esforços aos dos criadores da Water of Life Foundation para divulgar a urinoterapia a todos. Um dispensário gratuito foi criado em Bombaim e postos de atendimento surgiram em várias cidades da Índia. Milhares de doentes reencontraram aí seu caminho para a saúde, seguindo o notável exemplo de G.K. Thakar, que diz: eu sofria de desenteria amebiana, havia 20 anos e de eczema há 40 anos. Com a terapia pela urina, não apenas me curei rapidamente dessas 2 doenças, mas também de todos os problemas de saúde que tinha. Em lugar de ter os efeitos colaterais negativos dos tratamentos químicos, essa terapia só me proporcionou efeitos colaterais benéficos. Rejuvenesci a ponto de ter mais vigor e força do que tinha 30 anos atrás. Minha mulher afirma que nos meus anos de juventude eu não era tão vigoroso, energético e sexy como sou agora. Toda a minha família se beneficiou do Shivambu. Minha mulher curou-se de um monte de problemas e até de um tumor uterino que os cirurgiões queriam operar.
Meu filho de 18 anos foi curado de uma hematúria, que havia 1 ano resistia a todo o tratamento. Como ele estava hesitante em adotar a terapia pela urina, eu lhe disse: experimente durante 30 dias. Se depois disso você não se curar, paro de beber meu elixir da vida e de divulgar essa terapia. Quando no 30º dia meu filho viu que sua urina tinha voltado ao normal, veio até mim, gritando de alegria e dizendo: pai, você é formidável. Numa viagem nos Estados Unidos, Takar pôde ver muitos doentes de AIDS que tinham se curado graças à urina. A esse respeito, escreve ele, o princípio cientificamente simples que explica o sucesso dessa terapia contra a AIDS é provavelmente a ingestão dos anticorpos presentes na urina. Ao absorvê-los, os pacientes reconstituem sua imunidade. Não entendo por que cientistas brilhantes não conseguem aceitar esse fenômeno. Além disso, exclama: todos os medicamentos farmacêuticos da ciência moderna têm efeitos colaterais negativos. Certos estudiosos dos países desenvolvidos chegam a pensar que a própria AIDS é consequência dos progressos científicos. O aniquilamento imunológico seria causado em grande parte pelo abuso de antibióticos, pela quimioterapia e por todos os inúmeros medicamentos elaborados para combater o câncer e as doenças modernas. Ele acrescenta: na yoga tântrica, a terapia pela urina era originalmente mais uma prática espiritual que uma terapia. Segundo os escritos antigos, a urina é mais nutritiva que o leite e permite uma cura rápida, porque é um elixir para o corpo, o coração e o espírito. Com entusiasmo, esse septagenário, tão cheio de vida como um homem de 20 anos, afirma: meus amigos, todos nós sabemos que o valor atribuído aos diversos medicamentos muda com o tempo e que muitas substâncias apreciadas numa época são depois consideradas como perigosas e tóxicas. Mas vocês ficarão surpresos em saber que o valor medicinal da urina não mudou ao longo dos séculos, já que ela é a parte aquosa do sangue. O elixir criado pelo divino laboratório cósmico para nos permitir viver com saúde plena. A verdade não muda nunca. Em toda a criação, não encontramos uma só criatura cujas necessidades não sejam assumidas pela natureza. O corpo humano foi equipado com uma fábrica farmacêutica que conhece os remédios oportunos para todas as doenças que possam surgir. Esses remédios se encontram na urina. Cada um pode fazer a experiência, e no final das contas é isso o que interessa.